Sejam bem-vindos a mais um Parto Seguro Cast. E o tema de hoje é sobre a importância da ultrassom no pré-natal. E nós temos um convidado super especial, que é o Dr. João Paulo Brandão. João Paulo, ele é formado em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão, em 2003. Fez residência em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Materno Infantil de Brasília e em Medicina Fetal pelo mesmo hospital. Tem residência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo Hospital São Domingos. Hoje ele é médico da Enfermaria de Alto Risco do Hospital Universitário da UFMA e médico radiologista especialista em imagem da mulher, da Clínica Mais Imagem. Seja bem-vindo, João Paulo. Oi, Anete, muito obrigado. Foi com muita honra que eu recebi o convite de vocês, a doutora Amigo que não está aqui, mas quando eu vi o primeiro episódio do podcast no Instagram, acho que foi no Instagram de Milka, eu falei, Milka, eu estou só esperando ser convidado, entendeu? Eu não posso perder essa de jeito nenhum. Eu falei, arranja logo um motivo para me convidar, entendeu? Assim, é um prazer estar contigo aqui, minha conterrânea de Santa Inês, é uma pessoa que eu tenho muito apreço, doutora Carol também. Carol está aqui com a gente também. Esse currículo aí, né, é um currículo meio estranho, né? Uma pessoa faz... Ao todo eu fiz 6 anos de residência, né? A pessoa gosta de fazer residência, né? Gosto. Currículo invejável, né, JP? Pois é. A gente tirou doidice da cabeça da gente, né? Fazer 6 anos de residência. Mas eu fiz gineco primeiro, quando saí da faculdade, era interno da Marli Sarney, no tempo que a Marli Sarney tinha interno lá, eles pagavam até uma bolsa pra gente. E aí foi nesse período do internato lá, que eu, na Marli Sarney especificamente, na maternidade, que hoje não é mais Marli Sarney, né, maternidade de alta complexidade do Maranhão, lá na Coab, que eu comecei a me interessar pela obstetrícia e entrei logo depois da faculdade na residência de GO. Fiz lá em Brasília. E depois que, no meio da ginecologia, no final da ginecologia eu comecei a me interessar pelo ultrassom. Que aí foi quando eu comecei a sair um pouco mais da clínica da GO e ir para a imagem, né? No final do R2 eu fiz meus primeiros cursos de ultrassom, isso lá em 2005, 2006, né? Brincando, já tenho 20 anos de formado, 18 anos mais ou menos, 19 anos de obstetrícia, 15 anos de ultrassom, mais ou menos. E aí eu voltei para São Luís, só como ultrassonografista e obstetra. Cheguei a fazer consultório lá no São Domingos, consultório de obstetrícia mesmo, pré-natal, mas eu vi que o negócio acho que não era minha mesmo, esse negócio de pré-natal. Acho que vocês têm que ir direto pro céu, quem faz pré-natal. Né? As buchudas são muito queridas, mas é uma dedicação realmente que é um negócio pesado. Né? Aí eu larguei a obstetrícia de consultório, a ginecologia de consultório, e fiquei só na parte de ultrassom. E em 2016, se eu não me engano, 2016, 2017... uns colegas meus radiologistas que eu tenho muitos amigos radiologistas, e falaram que eu tinha que fazer radiologia, que eu tinha muito noção de imagem, não sei o quê, e me convenceram, eu deixei me convencer, não me arrependo, mas foi duro, depois de fazer residência, depois de quase 10 anos que eu era clínico, fazer outra residência não foi fácil. E aí eu fiz radiologia, que hoje em dia eu faço a imagem da mulher, que inclui as gestantes, mas inclui também as mulheres não gestantes. E eles ficam até estranho quando chega na sala um homem para eu fazer exame, né? Que eu faço exame de homem também. Mas eu acho estranho, tem uma coisa errada aqui, né? Esse negócio não está certo. Eu realmente estou acostumado. Meu ambiente é aquele ambiente feminino, já desde a faculdade, desde o final da faculdade. É nisso que eu gosto de atuar. Quando a gente pensou assim, em ultrassom, em obstetrícia, a gente pensou, é claro, no teu nome, porque a gente conhece teu trabalho, a dedicação, e assim... São muitas dúvidas que a gente recebe no consultório das nossas pacientes, né? E a gente tenta elencar várias perguntas, as principais, e o podcast é realmente uma forma de nos aproximarmos das nossas pacientes, porque aqui eu, Carol, você, todos nós temos pacientes em comuns. Sim. Quando a gente pensa em fazer um pré-natal, a gente quer um parto com segurança, então a gente precisa de um exame que a gente confie. Com certeza. Né? Então, quando as mulheres vão lá no nosso consultório, que há a solicitação da ultrassom, a gente sempre dedica um espaço para explicar para ela a importância do exame e explicar que esse exame também ele é operador dependente, quer dizer, depende de quem está fazendo, não é? E aqui nós elencamos inúmeras perguntas, não foi, Carol? Que é o que a gente mais recebe no consultório.
Isso, inclusive essas dúvidas, a gente não quis trazer nada assim muito técnico, muito né? técnico. Sim. Isso. A gente quis trazer mesmo as dúvidas das pacientes, das Sim. gestantes, dúvidas Vamos que... tentar tirar. Eu respondo Isso. muitas delas no momento do exame, né? Eu imagino que no consultório também deve ter muita. Sim, sim. Eu queria lembrar isso que a Auri falou, Aurinete, gente, aquela minha amiga, eu chamo ela de Auri. Na Auri, doutora Auri. Nossa, Auri. Com certeza. Que é operador dependente, realmente esse exame. Acho que às vezes a paciente ela vai fazer ultrassom, ela acha que toda ultrassom é confiável, não é bem assim. Porque não é a máquina que faz o exame, né? A Isso. máquina está sendo operada por uma pessoa. Né? O ideal é que a pessoa tenha experiência, uma experiência. Se ela tiver um conhecimento da clínica, já agrega mais coisa. Isso. Entendeu? Se quem faz consultório tem que ter uma listinha lá daqueles ultrassonografistas do coração, entendeu? Isso já sai. E vocês têm, com certeza. Espero que eu esteja nas duas listas. Aí, tá sim. Mas tem que ter uma listinha. Eu não sou o único da cidade, com certeza. Tem vários colegas muito bons também. E tem que ter, porque senão não dá para trabalhar. A obstetrícia moderna não existe ultrassonografia, entendeu? Assim, a ultrassonografia, como utilidade clínica, ela é dos anos 70, mais ou menos, né? Que ela começou a ter mais amplamente de ser utilizada na clínica, no dia a dia. Mas eu diria que de uns 20, 30 anos para cá, não existe obstetrícia sem ultrassonografia. Né? Sim. O avanço da medicina fetal, que não deixa de ser, é um ramo da obstetrícia, né? O avanço da medicina fetal só foi permitido pela ultrassonografia e pela qualidade dos exames, dos aparelhos e a qualificação dos profissionais que estão lá sentados na frente do aparelho. Sim. Então vamos para as dúvidas, vamos lá? Vamos ver se eu consigo responder. Vai lá. Vamos lá, João. Quando se fala em ultrassonografia, uma dúvida muito frequente é quando é que deve ser realizada a primeira ultrassonografia, João Paulo? E qual é a importância de realizar essa ultrassom no período ideal? Essa é uma dúvida muito frequente. Eu respondo às vezes no WhatsApp, no Instagram das colegas médicas que me conhecem quando engravidam. O exame de farmácia dá positivo, elas querem ir para a clínica de ultrassom na mesma hora. Já quer que tenha a imagem no ultrassom, não é bem assim, aí, né? Ou então o beta dá positivo lá, deu 40, que é um beta, para quem não tá, 40 é um beta ainda indeterminado, não está naquela fase ainda, é positivo, mas ainda precisa... O ideal é que a paciente tenha, pelo menos, de atraso menstrual umas 2 semanas. Então, ela esteja lá... A gente tem que lembrar que a idade gestacional é contada pela menstruação, né? Então, que dá a menstruação, que aconteceu pelo menos umas 6 semanas, eu diria, né? Eu não vejo muita utilidade de um ultrassom feito antes disso. Né? Na 6ª semana de gravidez, a gente já vai ver o saco gestacional, né? Se ele tá implantado dentro do útero, na posição habitual, na posição normal, a gente vai, com 6 semanas, já ver a formação bem inicial do embrião. Na 6ª semana, o embrião tem 2, 3 milímetros, mas a gente já consegue ver que a gravidez está tópica, ou seja, ela está dentro do útero, que é o local que ela deve estar, e que já formou as primeiras estruturas embrionárias. Então, se você descartar a gravidez fora do útero, ectópica, você já tem uma informação interessante. Antes disso, às vezes a gente nem consegue nem ver saco gestacional. E aí gera o quê? Logo aquela ansiedade, muita Deus, ansiedade. Será que vai dar certo? E fica naquela história, volta semana que vem, aí semana que vem só apareceu uma bolinha pequenininha, volta semana que vem, e a ansiedade aumenta. Então, assim, eu acho que se a paciente estiver se sentindo bem, ela está se sentindo bem, não está tendo nenhum sangramento, ela está tranquila, ela pode comemorar o beta-HCG positivo dela, mas espera um pouco, espera pelo menos 2 semanas de atraso, 1 ou 2 semanas de atraso menstrual, quer dizer, 6, 7 semanas de gestação para fazer o primeiro, né? Se ela estiver bem, dá para fazer isso mesmo. Aí já consegue trazer algumas informações para o obstetra e tranquilizar bastante, né? O coraçãozinho do embrião, que é uma coisa também que elas ficam muito ansiosas para ouvir, né? Geralmente a gente só consegue ouvir lá pela 7ª semana, então assim... eu acho que dá para guardar esse período tranquilo, guardar a ansiedade aí e esperar a 6ª, 7ª semana para fazer o primeiro. Mas esse primeiro é importante, eu não pularia ele, não. Tá certo. E quando é que essa data da última menstruação está correta? Pois é, então a gente data a gravidez pela idade gestacional, a idade menstrual, né? Isso é uma convenção da obstetrícia, né? Mas, muito frequentemente, essas datas não batem quando a paciente vai fazer o primeiro ultrassom. Ela chega lá e diz, doutor, eu acho que eu tô com 8, 9 semanas, e tu vai fazer o ultrassom, tá com 6 semanas, né? Sim. E aí, o que vai fazer? Elas ficam uma confusão, elas viram a cabeça, elas ficam tudo doidas, devem endoidecer vocês também. Porque elas dizem, meu Deus, eu vou parir em um mês, vou parir no outro mês.
Essa diferença, ela pode acontecer por vários motivos. A paciente pode ter uma ovulação tardia, né? Assim, a gente tem que imaginar que a gente só imagina quando é a concepção, mas a gente não tem como saber de certeza quando ela acontece, né? Sim. E se por acaso num ciclo a mulher ovulou, não foi no período que estava mais ou menos previsto, ovulou uma semana depois, a gestação vai ter uma semana para mais, né? Sim. Então, se essa diferença for maior que uma semana nesse primeiro ultrassom, maior do que 7 dias, eu sempre oriento elas que elas devem esquecer a menstruação e ficar contando a gravidez só pelo ultrassom. Provavelmente o que aconteceu foi isso, foi uma ovulação tardia, a concepção não foi naquele período do meio do ciclo, para ela ficar tranquila que não tem provavelmente nada de errado com o embriãozinho dela, com o fetinho dela, mas que a gravidez e o parto vai ser calculado baseado no ultrassom. Aí a partir de então a gente esquece a menstruação, quando dessa diferença grande, mais de que uma semana nesses primeiros 2, 3 meses de gravidez. É mais seguro a gente contar pelo ultrassom. E até é importante também, às vezes a gente fala para ela assim, esquece, assim, a gente vai datar pela ultrassom e pela primeira ultrassom, não é? Sim, então... Porque às vezes que gera aquela angústia delas aqui, ela faz a do segundo trimestre, tem aquela margem de erro que pra gente é normal, e ela fica, mas agora eu não tô entendendo nada. Não se redata a gravidez. Isso. Depois que ela está datada, ela permanece assim, mas o bebê chegou no 5º, 6º mês e o doutor fez ultrassom e era para dar 22 semanas e deu 24. Ele tem 24? Não, ele não tem 24 semanas. Ele continua tendo 22 semanas. Só que ele tá tão grandinho que o ultrassom, na hora que a gente vai fazer as medidas, acha que ele é mais velho. Sim, então, o que o bom sonografista deve fazer? Deve desconsiderar essa data que deu no teu aparelho. Ele pega os ultrassons anteriores, ou então, se for uma paciente dele, ele vê os ultrassons que ele mesmo fez anteriores e vai botar a data no laudo, a data que é a idade gestacional correta. Sim. Entendeu? Então, não se preocupe, se o bebê estiver avançado na idade, é porque talvez ele esteja crescendo mais, é um bebê grande, Sim. que vai nascer grande. Se ele estiver atrasado na idade, pode ser que ele esteja crescendo pouco. Então, até alerta, acende alguns alertas para os desvios de crescimento, que é uma coisa que acontece já depois da metade da gravidez, geralmente, né? Sim. Surge esse alerta. Mas a data não se muda. Depois de estar datado, esqueçam e fica naquela lá. Eu geralmente oriento as pacientes assim, porque a outra confusão é meses e semanas, né? Meses e semanas. Meu Deus do céu. Se for procurar na internet, tem tabelinha, né, correlacionando meses com semana de tudo quanto é jeito, né? Eu mesmo, às vezes, me confundo. Cada um fala de uma forma. Mas eu acho que hoje em dia a gente dá para contar por semanas, elas entendem. Aí o que eu faço? Eu digo, faço o primeiro cálculo, se eu estiver fazendo o primeiro ultrassom, eu já falo, tal dia da semana, a senhora completa a semana. Pronto, acabou essa conversa. Eu sempre falo para elas também, olha, meses, alguns meses tem 30 dias, outros tem 31, 28. Fevereiro tem 28, isso. E aí? Então, assim, não dá. Uma semana sempre tem 7 dias, então vamos ficar com a semana. E a gravidez normal tem até 41, 42 semanas. E aí, o menino nasce de 10 meses? Pois é, não é 10 meses, é 9 meses, porque é 9 meses completo. Aí tem aquela variação de uma semana para mais ou para menos. Então, foca na semana, escolhe o dia, né? Ou às vezes eu oriento lá durante o ultrassom, mas com certeza vocês orientam que eu já tô... Sim. E aí, escolhe o dia da semana. Todo sábado a senhora faz semana, pronto. É só isso. É assim tá também que a gente orienta. Da mesma que forma. Bom. É assim Tem mesmo. uma dúvida também muito frequente, doutora, a partir de quando é que eu posso ver o sexo do meu bebê? Menino ou menina? E é uma novidade muito esperada, quando né? É que tu rasga o teu diploma, que tu já tem uma frase. Eu tenho uma frase, um jargão que eu digo, né? Que eu boto de vez em quando no Instagram. Eu falo para as pacientes na sala. Elas falam isso pra gente. Sim, elas falam, a gente sabe, né, Auri? Não precisa. Eu estou preparado para rasgar mesmo. Eu já rasguei algumas cópias autenticadas, mas os originais estão todos lá em casa. Estão todos lá em casa, os originais. Entendeu? E eu falo isso mesmo na hora do exame. Mas é uma ansiedade grande, né, saber o sexo, né? Diminui um pouco a ansiedade com a tal da sexagem fetal. Sim. Eu tenho, acho que eu tive esse benefício na vida, na história mais recente, é que muitas estão vindo já com sexagem. Pro morfológico primeiro trimestre, já com sexagem. Aí eu só faço brincar lá, bora ver se eu vou acertar aqui. Graças a Deus, acho que mais de 90% das vezes eu acerto. Mas se eu não tivesse com a sexagem na mão, eu não ia dar 100%, né? Eu fico brincando que eu rasgo o diploma, mas eu explico direitinho. Então, o sexo na ultrassonografia, a gente só consegue dar com a segurança que chega, né, bem próximo de 100% depois da 16ª semana, que geralmente é o 4º mês, né? Então, eu sempre falo, quando completar a 16ª semana, volta aqui que a gente confirma. Mas no morfológico de primeiro, que a gente depois vai conversar, quais são esses morfológicos, o morfológico de primeiro trimestre é feito entre 12, 11, 14 semanas. Eu sempre digo alguma coisa se a paciente quer. Dá o palpite. Eu dou o palpite, digo que dependendo da posição que o bebê está, dá para dar 90% de chance de acerto. Se tiver mais perto das 14 semanas, quase sempre acerta.
Quando está muito perto das 11 semanas, daquele início do morfológico, erra mais, porque é um bebezinho menor, um bebezinho de mais ou menos 5 centímetros com 11 semanas. Né? E eu brinco, eu digo, a boa não tem problema nenhum. Hoje em dia, no começo, quando começou essa história do chá revelação, que é uma coisa que não existia, acho que uns 15 anos atrás. Agora virou febre, né? Chá revelação, a gente tem que participar. Eu fui muito, não vou dizer que eu não vou mentir que eu fui relutante no começo. Isso que chá revelação, e aí se fizer a chá revelação e eu errar, e agora? Eu vou ter que pagar a revelação? Não, eu não vou fazer isso não. Eu era relutante. Depois eu fui entender que é uma tendência da época, né? Pode ser que no futuro mude, invente outra coisa, né? E aí eu participo, eu escrevo no papel, eu já escrevi no papel, eu já mandei mensagem para dona de loja de bolo, já mandei mensagem para parente, e-mail, já fiz de tudo. Escrever no papel é o mais básico, assim, escrever o sexo no papel e entregar para algum acompanhante. Já fiz de tudo. Só não fiz ainda foi a revelação dentro da sala do ultrassom. Isso eu ainda não fiz. Vamos ver quando é que vai acontecer. Começa a fazer, J. Paulo. Mas, assim, de participar nesse sentido aí, eu já participei de tudo. Então, voltando para a pergunta, que eu já estou fugindo da pergunta, tem que ter 16 semanas para no ultrassom. Sim. Eu participo do chá revelação de boa, ajudo direitinho, mas tem que ter 16 semanas. Antes disso, eu não faço. Eu não tenho como ajudar, porque eu posso errar e aí vai ser uma revelação que vai... Uma frustração, o dia que vai ser, depois vai ter que fazer o chá da desrevelação. Mas a ansiedade é tão grande do sexo, isso é uma coisa tão curiosa que com a sexagem, a popularização do exame, né? Que eu lembro que a sexagem, quando começou, era caríssima a sexagem. Eram R$2.000 um exame de sexagem. Hoje em dia, acho que está R$300, R$200. Elas pagam, elas querem saber logo qual é o sexo da criança. A sexagem é segura, dando essa mensagem para elas, é segura. É virtualmente impossível errar a sexagem, né? É um exame de DNA, o laboratório extrai fração do DNA fetal no sangue da mãe, então é uma coisa muito segura. 99,9% de chance de acerto, né? Então, confie na sexagem. Aí depois vocês vão lá para o ultrassom só para eu confirmar. Já tira um pouco do peso da minha responsabilidade. E, João Paulo, assim, quando a gente solicita, às vezes a gente percebe no olhar delas aquela dúvida. Quando é que é o transvaginal e quando é que é o abdominal, não é? Sim. Às vezes, quando a gente pede ali no início da gestação ainda como transvaginal, elas ficam assustadas em ter que fazer esse exame. Pois é. Então, quando é que a paciente ela tem que saber até quando que o ultrassom em obstetrícia ele é transvaginal e a partir de quando que ele vai ser abdominal? Sim. Primeiro elas têm que entender que o ultrassom transvaginal numa paciente gestante é seguro. Entendeu? Não é ele que vai provocar o sangramento que ela eventualmente possa ter, não foi o ultrassom em si, não está relacionado com nenhum tipo de abortamento. Então o ultrassom é seguro para começo de conversa. E ele pode, a via transvaginal, que a gente usa fazendo o exame por via vaginal, ela pode ser feita em toda a gravidez. Lógico que no começo da gravidez tem um objetivo, no final da gravidez tem outro objetivo, mas ele pode ser feito, né? Para avaliar o feto, o embrião, a gente faz transvaginal geralmente até 11, 12 semanas, esse morfológico primeiro trimestre, para avaliar o fetinho, o embrião. Depois desse período, a gente faz transvaginal não é a intenção de ver o bebê. Geralmente a intenção é ver o colo do útero, ver a posição da placenta, às vezes ver a paciente está sangrando, a gente quer descobrir algum motivo para o sangramento, pode ser um pólipo no colo do útero, que é uma lesãozinha benigna, mas que pode dar sangramento. Então, assim, objetivos vão ser diferentes, dependendo da idade de gestação que ela esteja, mas o mais importante, acho que é lembrar para elas que é um exame seguro, entendeu? E às vezes dá muitas informações importantes. Sim. Né? Sim. João Paulo, outra pergunta. Qual é o período ideal para a realização da ultrassonografia para a detecção de anomalias cromossômicas? E uma vez que o exame deu normal, sim, é 100% de certeza que o bebê vai nascer sem nenhuma alteração? O rastreamento de doença genética, né, de doença cromossômica, né, que é da principal de todas, é a síndrome de Down, para o paciente que está ouvindo a gente entender do que a gente está falando. A gente está falando de doenças como a síndrome de Down e doenças relacionadas, né, são doenças genéticas. Né? O Down é o mais frequente de todos, então acaba sendo geralmente o chamariz da história. A gente tem na ultrassonografia um método de rastreamento que é feito pelo ultrassom do morfológico no meio trimestre. Esse exame, ele ganhou esse nome de uns anos para cá, a gente chamava só de exame paterno-ciência, mas hoje em dia é um exame morfológico mesmo, porque a gente avalia várias coisas da formação do bebê naquele período. Geralmente tem que ser feito entre 11 e 14 semanas, não percam de jeito nenhum. Acho que se eu tivesse que, não pode perder essa data, se eu tivesse que escolher um ultrassom
que eu faria sem perder era esse morfológico primeiro trimestre, porque os outros a gente consegue fazer, assim, o morfológico segundo, dá para fazer com 25? Dá, se o bebê estiver numa posição boa, a gente vai conseguir medir tudo que precisa medir. Mas o translucência nucal, que é o morfológico de primeiro, a técnica fala que a gente tem que medir até 13 semanas e 6 dias. E a gente medindo naquele período, a nuquinha do bebê, né, que é esse espaço que fica atrás da região occipital, aqui da nuca e atrás do pescoço, ele é bem fininho no bebê normal e ele é bem grosso, espessado num bebê que tem doença genética. Isso aí só dá para medir nessa época, entendeu? Só existe tabela, só existe calculadora, só existe método para saber se aquilo ali está normal ou não nesse período. Passou disso, a gente vai ter uma informação que a gente não vai saber o que fazer com ela. Sim. Então, entre 11, não esqueçam, entre 11 e 14 semanas, 13 semanas, 6 dias, tem que fazer esse exame, que é o exame morfológico. Dentro de várias coisas que a gente vai medir, a translucência nucal. A translucência nucal foi criada em 1990 por um Dr. Kyprios Nicolaides, que é um estudioso muito renomado ainda, vivo ainda, mora em Londres, cara que é renomado, formou muita gente boa no mundo, criou e popularizou o método, né? E hoje em dia todo mundo sabe que translucência nucal. Ela tem uma técnica para ser feita, então a pessoa tem que estar sabendo o que está fazendo, entendeu? Isso não é. E ela rastreia, translucência nucal isoladamente, ela rastreia 80% em média dos bebês com Down. 80% a 90%. Então tem um falso positivo que gira em torno. Um falso positivo seria o que é falso positivo? Falso negativo, desculpa. É aquele exame que deu negativo, a translucência está normal, foi medida correta e está normal. Só que o bebê tem doença genética. Né? E aí os outros exames vão descobrir alguma coisa, ou às vezes só descobre na hora do nascimento, entendeu? Assim, as pessoas precisam entender que quem faz o exame, mesmo ele dando normal, a gente tem geralmente em torno de 10% de chance dele ser um normal negativo, um normal que não é normal. Né? Isso aí, a gente faz cálculos aritméticos e consegue diminuir às vezes esse risco, porque esse risco também tem relação com a idade da mulher, não tem jeito. Sim. A idade da mulher tem uma relação direta com as doenças genéticas, né? Então, esse risco a gente consegue diminuir fazendo os ultrassons, vendo se está normal e faz cálculos para diminuir o risco, mas nunca vai ser zero. Então, assim, quem me pergunta, doutor, 0% de chance do bebê ter síndrome genética ou síndrome de Down, eu disse, infelizmente, eu não posso dar 0%. Eu te digo que do jeito que está aqui, tudo bonitinho, deu tudo normal, eu faço o cálculo da idade da mulher, 99% de chance de ser normal, mas ainda tem 1% de chance de ter alguma coisa. Isso dando tudo muito normal, né? Então, não dá para a gente excluir todas as doenças genéticas, ainda não é possível. Para a gente excluir todas as doenças genéticas, teria que fazer um exame de coleta de material, né? Hoje em dia a gente falou da sexagem, né, que é um teste de genético, não deixa de ser um teste genético porque é o DNA. Existe hoje em dia o NIPT, né? Sim. Que o NIPT é um exame de laboratório também, que tem a base científica é a mesma da sexagem, é colhido DNA fetal no sangue materno, então ele é extraído do sangue da mãe e é feito a triagem para os cromossomos mais importantes, né? Existe o NIPT simples, o NIPT ampliado, seja um detalhe muito técnico, mas o que o NIPT quer excluir? Doenças relacionadas aos cromossomos sexuais, que é o X e o Y, doenças do 21, que é o cromossomo síndrome de Down, do 18, que é a síndrome de Edwards, e a do 13, que é a síndrome de Patau. Esses 4 cromossomos conseguem rastrear 90% das doenças genéticas, né? O NIPT é um ganho muito importante, porque o NIPT consegue dar 99% ali de chance de acerto, tem poucas chances de erro. E o ultrassom, mesmo o ultrassom bem feito, não chega a 90% não. Né? De vez em quando não é que a gente erra, é que o método não dá conta de pegar todos os casos. Né? Essa é uma coisa estatística do mundo, mundial. Né? O NIPT, então, a paciente que está muito ansiosa, o ultrassom está normal, ela oferece o NIPT para ela. É uma outra opção. Ou então o risco dela, apesar do exame normal, ainda é um risco razoável, porque ela tem 40, 41 anos, a gente tem que lembrar que as pacientes estão deixando para engravidar mais tarde. Sim. Eu lembro que quando eu comecei a fazer ultrassom, a paciente de 40 anos era uma novidade. Hoje em dia, todo dia, hoje eu devo ter feito bem umas 13 de paciente de 42 anos. Há muitas gravidezes espontâneas, outras gravidezes por FIV, fertilização, né? Mas é muito comum. Então, teoricamente, a incidência dessas doenças pode aumentar um pouco. Então, se ela está ansiosa,
ela não se sente segura, quer saber? Faz o NIPT. E continua achando ansioso e quer saber de certeza, a certeza mesmo é só o exame genético colhido material, que é feito uma punção. Então, a ultrassonografia não é capaz de excluir 100% nem 100% das doenças genéticas e nem 100% das malformações, né? A gente tem que lembrar que tem malformações que não estão associadas com doença genética, né? Sim. E tem as malformações dessas síndromes que a gente falou. Não consegue, infelizmente não consegue. A gente tenta, a gente fica, toda vez que eu descubro um caso meu, e recentemente teve um bebezinho que eu fiz ultrassons, o coração estava normal, e ele nasceu, um mês depois, ele pegou uma infecção viral, uma bronquiolite, e cansou bastante. Foi parar na UTI e descobriram na UTI que ele tinha uma CIV, que é uma comunicação interventricular. É uma comunicação, um defeito pequeno, né, dos mais graves, mas descobriu por conta de uma infecção viral que ele teve. Né? E eu fiz ultrassom deles e não consegui detectar esse exame, a gente sempre fica meio assim, não consegui pegar. Mas a gente tem que entender que não é um erro exatamente, é a limitação do próprio exame. A gente não vai conseguir detectar 100% das vezes. Tu falou aí que o morfológico do primeiro trimestre, ele é importante para essa detecção de cromossomopatias, né? Sim. E aí a gente também tem outros ultrassons, como o morfológico do segundo. E eu já ouvi paciente me questionando também, inclusive, do morfológico do terceiro, que a gente já explicou inúmeras vezes que ele não existe, mas elas questionam porque elas... Se tem do primeiro e do segundo, por que não vai ter do terceiro, né? É óbvio, né, Laurinete? Não é? Esse questionamento elas fazem no consultório e a gente explica. E aí eu queria que tu enfatizasse para elas. É uma coisa recente que surgiu, né? Assim, eu acho que de alguns anos para cá. Bem no começo só existia morfológico de segundo trimestre. Bem no começo da ultrassom, da medicina fetal, só existia morfológico de segundo trimestre, que é aquele que é feito entre 20 e 24 semanas, que é o quinto mês, né? Só existia esse. Né? A gente media várias coisas do bebê e só existia esse. Posteriormente, com o advento da translucência que a gente acabou de falar, da nuca do bebê, foi se popularizando a nuca, a técnica foi se ampliando e aí foi se construindo, vendo que a gente consegue ver várias coisas de morfologia no primeiro trimestre, aí se confirmou, se criou, né, se colocou dentro da rotina o morfológico de primeiro trimestre. Então existem 2 morfológicos atualmente. O morfológico do terceiro trimestre, ele não é, assim, no terceiro trimestre o bebê geralmente já está com 2 quilos, então a gente perde muita coisa de morfologia. Por exemplo, a gente não consegue mais contar dedo nesse período, geralmente não dá para contar dedo, é mais difícil, o bebê fica geralmente em posições muito difíceis às vezes, então assim, não tem muito sentido a gente avaliar a morfologia se a gente já teve 2 oportunidades muito boas, que foi essa do primeiro e do segundo. Então ela realmente não tem muito sentido, não existe morfológico terceiro trimestre. Eu diria que ele só teria, eu diria que um bebê que tenha algum achado de segundo trimestre que precisa de acompanhar, ele vai fazer acompanhamentos, e a gente vai focar na alteração, por exemplo, às vezes a gente descobre que tem uma dilatação do rim, ou tem uma dilataçãozinha de ventrículo cerebral, a gente vai acompanhar, mas não dá para chamar esse exame de morfológico, a gente está acompanhando uma alteração que foi vista nos outros, né? Mas chamar de morfológico já é um pouco, acho que forçar a barra, né? Vamos ficar, acho que se a mulher fizer os 2 primeiros bons, tá de bom tamanho. Já tá nota 10, né? Tirou 10. Eu até tento resumir para elas assim, olha, o primeiro trimestre a gente vai investigar alterações cromossômicas. Sim. O segundo, a gente vai avaliar a formação desses bebês, os órgãos, tudo deles. Outros órgãos que não tem às vezes relação com doença genética, né? Isso mesmo. Coração, por exemplo. Isso, e no terceiro é o segmento de tudo aquilo que a gente já fez inicialmente. Isso. E a importância do terceiro é o desvio de crescimento, né? Assim, bebê que cresce muito, que cresce pouco, então os estudos de vitalidade, né? Que é o líquido amniótico. Então o terceiro trimestre é aquela história. O terceiro trimestre, o importante é o bebê não estar sofrendo. A gente tem certeza de que está tudo bem no ultrassom, ele não está sofrendo, ele está crescendo bem, ele está com líquido bom, está mexendo bem, tem circulação normal. Então, se o bebê não está em sofrimento, está ótimo, deixa ele na barriga. Isso que é para isso que serve o ultrassom no terceiro trimestre. Então, assim, saber se ele tem 4 dedos, 5 dedos, não vai mais importar, porque ele precisa estar saudável do ponto de vista de oxigenação e nutrição. Essa é a função do ultrassom nos últimos 3 meses da gravidez. Vou já deixar de fazer a tua, eu sei que tu tá... Eu tô só te interrompendo aqui. Interessante só, complementando aqui, Auri, que de um tempo pra cá, eu vi que ficou muito frequente essa pergunta pelo morfológico do terceiro trimestre. Muito frequente. Eu acho que talvez a maioria acha muito óbvio, né? Como eu falei, né? Se tem do primeiro e do segundo, por que não vai ter do terceiro? Acabou os morfológicos, eu quero fazer o morfológico. Elas me perguntam, doutor, e quando é que vai ser o próximo morfológico? Aí eu explico, eu aproveito a oportunidade e explico lá na hora, né? Olha, não vai ter mais morfológico, a gente vai acompanhar o seu bebê, todas as vezes a
a gente vai ter a oportunidade de ver com o rostinho, ver o coração. A gente está sempre tentando ver o máximo possível de coisas, mas não vai ser chamado de morfológico. Sim. Mas elas também querem saber quando é que elas têm que fazer o 3D. Pois é. Esse daí, porque é o morfológico, ele é importante, somos para nós, nós que somos ansiosos pelo esse exame, né? Mas elas querem o 3D. A gente fala elas, né? Mas eu também, eu tava gestante, eu queria fazer o meu 3D, né? Queria olhar a bochechinha, então queria fala ver aí, de João que Paulo. parecia. O 3D é uma revolução na ultrassom, né? Assim, as imagens são muito bonitas, né? A gente fica encantado. Até hoje eu faço 3D em bebês que deixam bastante, eu fico encantado, assim, eu fico assustado com a qualidade desses 3D, principalmente dos 3Ds atuais. Mas até a comparação o 3D depois atual, do nascimento, né? Pois é, cara, é impressionante às vezes. O 3D atual, ele não sempre foi assim, não. Eu lembro que quando eu comecei a fazer 3D, há uns 10, 15 anos atrás, era meio feinho o 3D. A gente achava lindo porque era a tecnologia que tinha. Era o que tinha, Era né? que nem achar o Nokia, aquele celularzinho que a gente tinha antigamente, era o máximo, né? Mas naquela época era o máximo. Era bom. Né? Mas eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco a evolução desse 3D. Né, da técnica, né? A técnica do 3D é o quê? É uma reconstrução de imagem, né? A paciente vai fazer de uma imagem em 2D, de uma imagem bidimensional, de escala de cinza, que a gente chama, né? O computador vai fazer um pós-processamento em cima daquela imagem, vai fazer uma captura e um pós-processamento em cima daquele volume que ele capturou e vai fazer uma reconstrução, né? E a época de fazer é qualquer época. Eu já fiz 3D de embriãozinho, já fiz 3D no morfológico do primeiro trimestre, faço 3D sempre que possível no segundo trimestre, né? Qualquer época é possível de se fazer o 3D, porque a técnica, a gente botar na janela e apertar um botão, ela é simples. Agora, me dizer, se fica bom em qualquer idade já é uma outra história. Assim, eu diria que o melhor período para fazer o 3D, dá para fazer em qualquer época. Respondendo a pergunta, dá para fazer em qualquer época. E eu sempre tento fazer uma imagem curiosa. O 3D sempre sai imagens muito bonitinhas. Já fiz de embrião até menino com 39 semanas e deu certo. Mas, se tivesse que escolher uma época, eu diria que é o sexto mês. O bebê entre 26 e 30 semanas. É aquele mêsinho ali que o bebê tem mais de 1 quilo. Então ele tem geralmente 1,2 kg, 1,7 kg, então ele já tem bochechinha, porque o bebê de 16 semanas não tem bochecha. Ele é o de bochechinha. É um esqueletinho que fica bonitinho, né? Mas é um esqueletinho de poucas gramas, né? Então, 1,5 kg, 1,2 kg, é um bebê que já tem bochecha, já tem um lábio bem bonitinho, que o lábio é uma das coisas que eu acho mais linda no 3D, é o lábio da criança. Eu acho que nasce do jeito do lábio. O nariz às vezes engana, tem uns meninos que falam o nariz, não? E às vezes o nariz não é tão grande assim. Mas o lábio é perfeitinho. Então dá pra ver a boca muito bem, as bochechas, né? As covinhas, tem uns que dá pra ver até as covinhas dos que vão ter. Então é aquele período do bebê com mais de 1 quilo, né? Até eu diria 1,5 kg, 2 quilos. Que aí ele vai ficando muito grande, aí a gente vai ter outro problema. Ele continua bem cheio, gordinho, mas ele procura situações onde a posição tá ruim, o líquido já não é tão bom, ele fica de bruço muito frequentemente, com o peito para baixo, né? Olhando para baixo, já que ele vai nascer, a gente tem que lembrar que o bebê nasce olhando para baixo, né? Na posição normal. Então ele vai procurando aquela posição se o bebê for esperto, né? Esperto, ele vai procurar aquela posição. Então fica difícil, mas eu já consegui fazer 3D com um gestante de 39 semanas. É a sorte, mas é uma sorte. A gente está lidando com tentativa e erro no 3D. Mas geralmente, quando vai nesse período que a gente faz, a gente consegue. Porque aí a gente bota de lado, tem algumas técnicas que a gente usa, a gente sabe que é o melhor período, então a gente tenta aproveitar. Porque depois pode ser que não consiga de jeito nenhum, nem fazendo todas as técnicas. Então botar de lado, botar para andar, comer chocolate. Comer chocolate funciona, o bebê mexe mais e em algum momento ele vai ficar na posição que eu quero. Agora, se ele tá paradão lá no soninho dele gostoso, então comer chocolate ajuda, né? Comer qualquer doce, mas chocolate tem um acesso mais rápido. Muda de posição e faz um bocado de malabarismo lá para poder fazer esse 3D. Dá certo, geralmente dá certo. Se lá chegar nesse período que eu falei, a gente consegue. Então, eu diria que é entre 26 e 30 semanas, que é ali o período que a gente consideraria o 6º, 7º mês de gravidez. Esse período aí, claro que a gente olha tudo, né, da ultrassom, mas eu também gosto de olhar as imagens. Vocês olham os laudos? Eu olho. Vocês olham as imagens que a gente faz? Eu adoro. Eu acho que tem que olhar. Assim, eu acho que tem que olhar. Ela diz, doutora, tá vendo? Olha, olhou o rostinho dele, o dela, e a gente olha, tá lindo. Tem que olhar o laudo, mas tem que olhar as imagenzinhas. Eu sou um cara que eu gosto de imagem, entendeu? Assim, tanto é que eu fui desistindo e fui pra imagem, porque eu gosto de imagem. Eu tento fazer a imagem mais bonita possível, porque eu sou apaixonado por imagem mesmo. Lindo, até mesmo do 2D, as imagens que eu digo, até as imagens técnicas que eu digo assim, até no Ciência no Cal, ela é uma imagem técnica.
Mas ela tem que estar perfeita para ser validada, né? Então, assim, eu tento esmerar o máximo possível para ficar que nem imagem que eu digo assim, imagem de livro. Essa aqui tá imagem de livro. Mesmo no 2D, as imagens mais técnicas tem que ficar igual no livro. A barriguinha do bebê tem que ser bem redondinha, com o estômago aparecendo. Se eu não consigo, eu fico chateado. Tá vendo, gente? Eu olha, fico ultrassom com chateado. o Dr. João Paulo, que ele é perfeccionista. Sou. É top. É uma característica minha mesmo. Uma outra dúvida, JP, é qual é a contribuição da ultrassonografia para a predição da pré-eclâmpsia? Pois é. Pré-eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia é uma doença para a gente poder associar a pressão alta na gestante, né? Isso. A doença que acontece só na gravidez, né? Então, é uma doença específica das gestantes, ela não acontece em outra situação. A pré-eclâmpsia ainda até hoje, né? A gente já está no século XXI, ainda é um problema de saúde, né? Pública, né? Porque a gente sabe muito pouco da pré-eclâmpsia, né? Sabe de fisiopatologia, né? Avançou bastante, mas ainda sabe pouco. E a ultrassom, eu diria que ela tem dois momentos para ajudar aí nessa condução dessas pacientes. O primeiro momento é o momento de tentar predizer qual é que vai fazer pré-eclâmpsia, especialmente a pré-eclâmpsia mais grave, quer dizer, aquela paciente que tem pressão alta, que vai ser de difícil manejar, de difícil controle. Ela vai predizer, ela diz, olha, essa gestante aqui, ela está com a pressão normal, neste momento. Mas essa artériazinha aqui não tá boa. Ela vai mais para frente da gravidez, fazer hipertensão. Então vamos cuidar, fazer tudo possível para que não aconteça. E se acontecer, ser leve. Porque a pré-eclâmpsia leve a gente já consegue manejar bem. Agora, a pré-eclâmpsia grave, quando o negócio pega de verdade, é que é difícil. Então ela contribui no primeiro trimestre, o ultrassom, principalmente através do Doppler, que é o Doppler, para a gente se situar, o Doppler é o estudo dos vasos, da circulação, né? Do fluxo dos vasos, né? A gente olha, no caso do primeiro trimestre, a gente olha as duas artérias que o útero tem, que a gente chama de artérias uterinas. Elas estão lá do ladinho do útero, nutrindo a placenta, né? Então, através da avaliação dessas artérias, a gente consegue predizer. Predizer significa dizer o quê? Separar. Essa aqui não vai fazer pré-eclâmpsia, de boa. Sim. Essa gestante aqui tem risco aumentado. E aí vocês, como clínicos, né? vocês vão rastrear os fatores de risco clínico, né? Obesidade, né? Idade, história familiar. Vocês vão avaliar as questões clínicas e eu lá no ultrassom vou ver uma questão técnica, mais técnica, digamos assim, de imagem de fluxo, que é esse Doppler. Ele prediz, né? Quando ele está alterado, a gestante tem risco maior de fazer pré-eclâmpsia. Então, vocês vão fazer as condutas clínicas, vão entrar com as medicações possíveis, e aí a gente vai evitar. Então, ela está ali naquele momento de predizer, e no outro momento, depois que a doença já está instalada, né, a paciente não teve jeito, ou então não conseguiu, a predição não deu certo, e ela desenvolveu a doença, está com pressão alta, então a ultrassonografia tem a outra importância, porque a pressão alta na gravidez altera o padrão de crescimento do bebê. Então, bebês mães de pré-eclâmpsia têm mais chance de ter bebês pequenos para a idade gestacional, com baixo peso, e a ultrassonografia que mede o peso do bebê. Então, a gente vai ajudar a dizer se está acontecendo ou não. E também o risco de fazer sofrimento, né? De o bebê ter falta de oxigenação. Então, a ultrassonografia também, através do Doppler, vai avaliar se o bebê está bem oxigenado. E isso vai dar segurança para vocês manejar elas para tentar reduzir a prematuridade, que é o nosso obstetra e ultrassonografista que lida com obstetrícia, a gente está sempre disposto a reduzir a prematuridade, né? Se tem que nascer prematuro, que seja o menos possível, e se de preferência não nasça prematuro. Então, o ultrassom ele chega assim, a gente vai dando segurança para vocês manejar de forma clínica o caso e tentar chegar na idade gestacional mais perto do termo que a gente chama que é o nono mês, né? O nono mês completo. Então, tem dois momentos, em predizer, em ajudar vocês a identificar as pacientes de risco, e no segundo momento é conduzir aquelas que desenvolveram a doença para chegar o mais longe possível na gravidez. Certo. Ultrassom, assim, a gente depende mesmo muito do ultrassonografista, né? Porque... a gente tem vocês na mão, entendeu? Né? Vocês só faz as coisas se eu disser que é pra fazer. É ele que manda, João Paulo. Tô brincando, mas porque... Esse contato, ele é importante, assim. Eu gosto quando eu envio pacientes pra ti, para outros colegas que são da minha confiança, e a gente tem esse feedback. Eu sei que quando tu pega uma paciente minha que tu identifica alguma alteração, eu já sei que eu posso, tu já vai entrar em contato comigo, vai dizer, Aurinete, eu identifiquei isso, a gente vai seguir de uma certa forma, uma certa frequência. Isso é importante, esse contato. Vocês têm, o obstetra
ultrassonografista para conduzir essa paciente, né? É. Porque o acompanhamento ele é em conjunto. Pois é. É importante ter o obstetra confiar na ultrassonografia aqui. E ter o contato com ele. Mas a gente viu aí esse rastreio da pré-eclâmpsia, mas também tem uma importância da ultrassom no comprimento do colo, né? Porque nós lutamos o tempo todo contra a prematuridade. E o ultrassom veio aí para ajudar a gente nessa avaliação. E eu queria que falasse um pouquinho para a gente sobre isso. A prematuridade, esse comprimento, essa medida que a gente faz transvaginal, né? Então a gente vai fazer esse comprimento do colo naquele morfológico do 5º mês, morfológico do 2º trimestre, a gente vai medir o colo. E o Brasil foi um dos pioneiros nessa história de medir colo, né? Aqui foi um dos maiores estudos, começaram por aqui, né? A gente mede colo para quê? Para fazer intervenção para diminuir a prematuridade, né? A gente tem algumas medicações que podem ser feitas naquelas pacientes que têm o colo curto. Então a gente mede colo para saber o quê? O paciente às vezes não está sentindo nada, não está sentindo nada, não está com dor, não está perdendo nada. A gente vai fazer ver o bebê todinho por cima e vai fazer o transvaginal e descobre um colo de 2 centímetros. O colo normal para situar a galera que está ouvindo a gente, ele tem que ter pelo menos 2,5 de comprimento. 2,5 é o limite inferior, limite menor. Geralmente ele é maior que isso. Um colo bem normalzão é 3, 4 centímetros. Mas se ele for até 2,5, a gente ainda considera aceitável. 2 centímetros, então ele é um colo curto, ele está encurtado. E essa paciente que tem um colo de 2 centímetros tem muito risco de chegar lá na 30ª semana, no 7º mês, e entrar em trabalho de parto e parir. Né? E aí, mais um prematuro no mundo, né? O bebê de 30 semanas, logicamente, hoje em dia, com toda a tecnologia da UTI, ele sobrevive, graças a Deus. Mas é um bebê que dá muito trabalho, pode ter várias intercorrências, várias doenças a longo, na vida adulta, então tem que evitar a prematuridade. E o ultrassom, vocês têm as questões clínicas de risco de prematuridade, a gente incluiu um item que hoje em dia é obrigatório, medir o colo, de preferência por via vaginal. Ele dá para ser medido pela barriga? Até dá, mas existe uma chance de a gente fazer um falso positivo, um falso negativo maior. Então, a melhor medida é por via vaginal, né? Especialmente naquela que tem fator de risco ou que tem um histórico de prematuridade, porque o maior fator de risco é esse, né? A paciente que já teve um parto prematuro ter outro prematuro. E ela que já passou por isso sabe o quanto é dureza ter um bebê prematuro. Então ela não vai querer, ela vai querer o máximo possível que evite, né? Então o ultrassom entra ali, no morfológico do 2º trimestre, medir o colo uterino. É um exame simples, que não dura 3, 4 minutos e a gente muda totalmente pode mudar totalmente a história da gravidez. Entendi. JP, eu queria que você falasse, assim, para as pacientes, né, que estão nos escutando, quais são, então, as ultrassonografias que devem ser realizadas, assim, durante o pré-natal? Se eu fosse eleger. Isso. E se você fosse eleger, qual seria a mais importante? Você até citou. Eu até citei, eu já dei um spoiler, já dei, né, dessa pergunta, né? Cara, a gente é impressionante. Hoje, como o ultrassom é uma coisa muito popular hoje em dia, né? Tem tanto ultrassom na cidade, tem ultrassom em tudo quanto é lugar. Tem paciente que faz muito mais ultrassom do que consulta, tá? É verdade. Vocês sabem, né? O paciente fez 6 consultas e fez 12 ultrassons, entendeu? Assim, lógico que depende do caso, né? Tem casos que a gente faz ultrassom toda semana, né? Quando tá acompanhando. Então, aí tu me pergunta assim, quantos precisa fazer? Eu diria que numa paciente que está sem nenhuma intercorrência na gravidez, uma gravidez risco saudável, habitual. É o que a gente chama de risco habitual na obstetrícia, ela fizer, né, esse primeirinho para descobrir logo se a gravidez está dentro do útero e todo mundo ficar tranquilo que não há gravidez fora do útero. Então, o morfológico primeiro não dá para passar esse exame, a gente vai trazer muita informação. O morfológico de segundo, aí pulo de 4º mês, que o de 4º mês eu acho que é meio mais para descobrir o sexo, mas eu pularia, porque o rastreamento de prematuridade vai ser no 5º mês, não no 4º mês, né? E mais um só, no 3º trimestre, por volta lá de 32, 34 semanas, para a gente ver crescimento fetal. Então seriam 4, né, que eu falei? 2 morfológicos, um no começo e um no 3º trimestre. Então, 4, mas elas vão achar ruim. Só 4? Só 4? Não dá. É engraçado porque elas vêm com o resultado do ultrassom, né, Áurea? E já pergunta, e quando é que vai ser o próximo, não doutora? Quando é que só vai ser 4 hoje em dia é impossível. Mas esses 4, eu diria que numa paciente tranquila, lógico, eu tô falando, porque acompanhamento de alto risco a gente sabe que é totalmente diferente, então a gente tá falando de risco habitual. 4 seria suficiente, ela poderia ficar tranquila que ela fez tudo que ela tinha que fazer na gravidez da parte de ultrassom, né? E se eu fosse escolher um só, é meio ousado dizer isso, só pode escolher só pode fazer eu faria de 1º trimestre, morfológico primeiro. Porque
dá para excluir todas as malformações graves, dá para rastrear pré-eclâmpsia, dá para olhar o colo, apesar de que o colo nesse período não vai estar muito alterado, mas aí a gente faz o rastreamento de prematuridade pela questão clínica, né, seria, né? Dá para datar a gravidez muito bem ainda, né, porque a gente tá um bebê pequeno, então dá para fazer tanta coisa esse morfológico primeiro. Eu ficaria, se eu tivesse que escolher um só, o mais importante da gravidez, seria esse exame entre 11 e 14 semanas. Tá ótimo. E aí a gente quer finalizar assim, com uma pergunta que é bem interessante. Assim. O que tu acha da importância da ultrassom na obstetrícia para o segmento de um pré-natal, para que você tenha uma assistência num parto com segurança? Porque a gente depende muito, muito Pois mesmo. Tudo que a gente falou aqui vai terminar nessa tua pergunta aí, né? Porque no final dos contos a gente quer o quê? A gente quer o bebê saudável, na mão da mãe, no peito da mãe, mamando. É isso que a gente quer. Elas querem isso e a gente também quer. Então não adianta fazer todos os 3D do mundo e no final a gente não ter o objetivo que a gente quer, né? Então, a ultrassonografia, como eu falei no começo, ela mudou a obstetrícia, né? Nos últimos anos, mudou, né? E criou a medicina fetal, que é uma outra ramo. A gente se faz cirurgias intraútero, né? Hoje eu estava acompanhando uma paciente que fez uma cirurgia lá em Campinas, um defeito que tinha na calota. É uma coisa maravilhosa, né? Entrou na barriga da gestante, consertou o problema do bebê e deixou o bebê lá dentro. E agora ele vai continuar a gravidez e vai nascer. Então, é uma revolução na medicina, a obstetrícia participando dessa aí. E a ultrassonografia, eu acho que para ter o desfecho total, a gente vai descobrir se o bebê tem problema de saúde, ele vai descobrir no momento de chegar perto do parto se ele está na posição adequada, se ele tem um peso adequado, se ele está bem oxigenado, se ele suporta o estresse que é o trabalho de parto. A gente tem que lembrar que eu não estou falando de estresse materno, eu estou falando a mãe sente as contrações, tem todo o estresse também. Mas aquele momento do nascimento é um momento crítico para o bebê. É um momento crítico. Ele vai passar por períodos até de baixa oxigenação, que faz parte do trabalho de parto. Reserva, né? E ele tem que ter a reserva dele, a placenta tem que estar boa, entendeu? E a ultrassom não consegue dar essa segurança, entendeu? Você consegue dar a segurança de verdade. Que é um bebê que está com falta de oxigenação, ele vai te dando sinais durante o pré-natal todo, e quando chega no final, ele vai te dar, tá na tua cara, eu não tô bem. E aí a gente vai poder atuar para que, menos não estando bem, ele nasça bem, né? E um bebê que está bem, fica muito mais fácil de acompanhar o trabalho de parto, né? Saber que ele está com líquido normal, que ele está bem oxigenado, que ele está com peso adequado, não cresceu demais, nem cresceu de menos, porque a gente fica pensando, o pequenininho vai ser bom que vai parir rápido, mas o pequenininho... Será que ele tem uma boa reserva? Cara, só quem faz trabalho, nós três aqui já demos muito plantão de obstetrícia, sabe que o bebê de 2 kg faz distócia. Sim. Entendeu? O bebê de 1,5 kg faz distócia, se não tiver, né? Então, distócia é o trabalho de parto, né? Então, e quando tá grande demais também, saber que é grande demais, pode parir normal? Pode, um bebê de 4 kg pode parir normal. Pode ter problema, mas se você souber disso, você já se prepara para tudo, né? Para as possíveis, né? Isso. A gente tem que apoiar, eu quero parir normal, meu bebê tem 4 quilos, eu quero parir normal. Tranquilo, dá para fazer. Mas é bom eu saber que ele tá com 4 quilos, não é ter essa surpresa na hora do parto. Então, a sonografia pode ajudar bastante em todas essas questões, do pré-natal, todo pré-natal, e no momento do parto também. Existe até alguns trabalhos que falam de ultrassom, do sonopartograma, não sei se você já ouviu falar. É da gente medir o colo, um trabalho de parto pelo ultrassom. A gente não é uma coisa ainda a nível de estudo ainda, mas pode ser que no futuro seja uma realidade. Entendeu? Ele está na hora do parto, você vai fazer ultrassom, aí você vai ver a variedade de posição, a altura da apresentação, a dilatação do colo, se o bebê encaixou ali debaixo da sínfise pública, entendeu? E aí qual a chance dele evoluir para parto normal? Tem vários estudos. Ainda não é uma coisa de prática clínica, mas pode virar. Não custa nada, é só um pulo. Várias coisas que a gente usa, várias coisas. Pois é. Nunca se sabe. Eu acho que não, porque o toque, eu acho que é aquela história, a clínica é soberana, né? É verdade, eu acredito. Mas pode ajudar bastante. Não, isso é verdade, assim. A questão da ultrassom, para nós que trabalhamos com obstetrícia, é primordial. A gente precisa do ultrassonografista de confiança, a gente precisa discutir os casos com vocês e também participar isso para gestante que a gente acompanha, né? Sim. As alterações, o que a gente espera daquele exame, o que vai ser feito depois. Essas informações são de extrema necessidade. E hoje aqui a gente quis trazer essas informações para as mulheres, para as famílias que nos acompanham, porque são dúvidas que são frequentes do nosso consultório. E a gente fica feliz de que você veio partilhar de informações tão importantes. A gente quer agradecer. Muito obrigado. Eu agradeço. Desde já aqui a tua participação
convidar essas mulheres que estão nos assistindo a divulgar essas informações para outras pacientes, porque muitas mulheres não sabem da importância desse exame, quando que tem que ser feito, por que tem que ser feito, e a importância do programa aqui é justamente isso, tá? Bem. Eu adoro. Gostei então, demais. João Paulo, eu quero te agradecer bastante, assim, a tua participação hoje foi essencial, tá? Você depois realmente... tem a parte 2, né? Essa foi a parte 1. Tem a parte 2. A gente vai organizar a parte 2. Quando vocês fizerem um episódio de infertilidade, de endometriose, aí vocês me chamam de novo. Pronto, a gente vai falar de intercorrências. A gente vai falar das intercorrências. A gente tem muito assunto aí pela frente que a gente realmente quer partilhar. Guardar o convite para a parte 2. Pois é. Então eu quero te agradecer. Eu quero agradecer todo mundo que assistiu a gente, que acompanhou. Não esquecer de se inscrever no canal Parto Seguro Cast, tá? Para que vocês não percam os próximos episódios, tá bom? Obrigado. Então, tchau, galera. Obrigada, foi um prazer. JP. E até o próximo Até o próximo. Parto Seguro Cast.